Olá, minhas queridas, minhas mamãe, vovó, os papais. Esse vídeo é para todo mundo, né? Cozinhar faz parte de cada um, né? Mas todo mundo gosta de uma boa comida. No vídeo de hoje, a gente vai lembrar infância. É alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Um doce de mamão cristalizado. Então, ó, vamos começar cortando o mamão. Ele já tá descascado, é mamão verde, viu, gente? Quem morou no sítio sabe o que é isso, né? Quem nasceu assim antes de mim, quem é da minha idade. Ó, o meu já tá até com semente já bem pretinha, mas ele ainda está verde. Ó, daí a gente vai passar a colher para tirar toda a semente, tudo isso aqui que tem dentro, ó. Quem nunca correu na chuva, na roça, escorregou na lama, ralou o joelho? Quem nunca fez isso? Vocês lembram, pessoal? Quando a gente morava na roça, o calçado nosso era chinelo. Havaiana. Engraçado, a Havaiana é velha. A Havaiana, acho que desde quando eu era criança, eu me lembro de chinelos Havaiana. A gente usava chinela havaiana e a gente ia para a cidade, a gente não ia calçado, o chinelo ia na mão, a gente ia de pé no chão. Chegava na entrada da cidade, a gente fazia amizade com a primeira casa que tinha e lá a gente parava, pegava água no poço, puxava água lá no saril, num balde, lavava os pés e calçava o chinelo para chegar na missa limpinho. O chinelo da gente era sempre limpinho, a gente morava no sítio, mas também não usava ele quase. Gente, é muito gostoso, né? Lembrar do tempo da infância. Então, esses doces aqui lembram muito, porque antigamente a gente não tinha casamentos que nem os de hoje. Bolo chique, os buffets, ou os salgadinhos, que era festa de aniversário, essas coisas. Era aquelas mesonas de madeira rústica lá da roça, que faziam com os bancos para os convidados sentar. E a gente tinha doce de todo tipo, de abóbora, de batata, bolo de mandioca. Era tudo cortado em pedaço. Não tinha o que tem hoje, né? Era tudo diferente, mas era um tempo de fartura. Frango caipira, era delicioso, não? Peru, a gente criava, né? Os peru, e a gente fazia aqueles peru cheios, minha mãe fazia, assava nos fornos de barro, a gente mesmo fazia. O fogão era de lenha. As festas... Amanhecia o dia os bailão na roça. Pessoal, tudo com os cabelos cheios de brilhantina. Quem não tinha brilhantina passava banho de galinha. O poeirão cobria, mas o pessoal dançava a noite inteira. De manhã cedo estava todo mundo com os cabelos grudados. De suor e gordura. Oh, meu Deus, mas era gostoso, era um tempo de fartura. A gente não tinha fruta chique, mas tinha goiaba, tinha o mamão, tinha a banana, tinha a melancia, aqueles melão caipira da roça. Ai, que delícia, cheiroso! E a gente tinha muita fartura. Arroz a gente socava no pilão. Era gostoso socar arroz no pilão, cansativo, mas era muito bom. Então isso aqui relembra muito a infância da gente. Era delicioso. Ninguém tinha preconceito, ninguém tinha medo de nada. Era um tempo de obediência, de respeito. Levantava de manhã cedo, bença pai, bença mãe. Quem tinha seus avós, também dava benção para os avós. Eu não tive essa alegria de ter meus avós quando era criança, mas foi muito bom. Um tempo que lembra muito, muito. Fazer pamonha. Gente, que delícia fazer pamonha. Aqueles milho que a gente catava na roça.
tudo fresquinho, a verdura não tinha nada de veneno, era maravilhoso, tudo muito bom. Hoje, coitadinho das crianças, só conhece o celular. A gente não tinha televisão, carta, era o que a gente se comunicava. Passava 1 mês, 2 para chegar uma carta, mas era maravilhoso. Ó, gente, agora a gente vai cortar ele todo assim. Essa tábua aqui, ó, foi eu quem fiz. Eu de vez em quando dou umas mexidas com madeira. O bom de trabalhar na roça e viver no sítio é que a gente aprende muita coisa. Faz de tudo um pouco. A gente corta assim eles um pouquinho mais grande, porque ele vai passar pelo bicarbonato. Então, olha, pessoal. Vamos picar todo ele, depois nós vamos colocar ele de molho no bicarbonato. Quando a gente morava no sítio, a gente fazia no cal. Pegava umas xícaras de cal, colocava na água e colocava ele dentro. Aí depois lavava muito bem, nunca fez mal. E ele ficava ainda mais durinho do que com o bicarbonato. Mas hoje a gente usa bicarbonato, né? É mais... uma coisa que não vai fazer mal nenhum, né? Aí você coloca assim, ó, de molho, e vai ficar aqui por umas 2 horas. Ó a minha faca, gente, eu tenho uma faca que eu gosto dela, mas eu fui pescar essa semana e esqueci no rancho. Mas essa aqui também é boa, é feinha, mas é boa. E a gente aprende de tudo, né? Então, para quem nasceu aí do meu tempo ou antes de mim, sabe bem o que é um doce de mamão. A gente gostava de fazer doce de mamão, doce de figo, doce de caju, doce de manga. Uma delícia, né? Aqueles doces de figo. Era igualzinho esses que hoje a gente compra tudo enlatado. O bom é que era tudo coisa fresquinha, não tinha nada de conservante, nem nada, né? Nem eu tava falando que hoje as criançadas ficam no celular. A gente saía de noite na casa dos vizinhos, juntava aquele monte de criança brincar de roda, de esconde-esconde. O nosso esconde-esconde era diferente, viu, gente? A gente fazia uma fileira de crianças, tudo uma baixadinha assim em cima da costa do outro. Aí falava, balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Assim que a gente fazia, a gente brincava de roda, a gente ia na casa do vizinho para ouvir rádio, porque a gente não tinha. Era tempo pobre, era tempo difícil, mas a gente amava aquele tempo que nós não conhecia também, outros, né? Nunca tinha morado numa cidade. Ó, gente, olha que bonito que ficou. Agora isso aqui, quando fazer, ele vai ficar bem menor que isso. Então, mamão picado. Aí a gente vai colocar aqui o bicarbonato. Ó, uma colherzinha, 2, 3. O suficiente para ele cristalizar. Agora, ele vai ficar aqui por 2 horas. Aí a gente tira, lava bem. Aí a gente vai fazer a calda para fazer o doce. Aí, ó, já ficou de molho aqui 2 horas, né? De vez em quando eu dava uma mexidinha assim, ó. Agora nós vamos lavar ele para nós colocar no fogo. Então, pessoal, quem morou no sítio... Quem faz parte do meu tempo, quem morou numa casinha de pau a pique, embarreada de barro, chão batido, o telhado era palha ou sapê. Se você é desse tempo, se você viveu isso, comente aí nos meus vídeos, se inscreva e faça os seus comentários aí, se você tem saudade desse tempo, se você lembra desse tempo ou se você não gosta de lembrar desse tempo. Tem muita gente que não gosta, eu gosto. Eu acho que daí foi aonde veio as nossas origens, a nossa coragem, né? Tudo que nós somos hoje, a educação que demos para nossos filhos, veio desse tempo aí.
tempo de amor, um tempo de união, um tempo de respeito, mas é muito bom. Então vamos fazer o nosso doce. Mais uma lavadinha. Para tirar bem o... Agora, ó. Mamão limpinho. Vamos agora pôr numa panela, ó. Lembrando as panelas areadas lá do sítio. A gente não tinha bombril para arear, né? A gente areava com areia e paia de milho rasgadinha assim no garfo. Mas as panelas brilhavam. As toalhas de mesa, as coisas, era tudo feito de saco, tudo bordadinho. E os vestidos era chita. Mas ô, tempo bom. Então, ó, o mamão já está aqui, limpinho. Aqui, ó, tem 1 quilo de açúcar. Então, a gente vai jogar ele aqui. E aí, vamos colocar a água. O mamão junta a água, né? Então, a gente não vai pôr muito. Que é pra ele chegar mais rápido. Aí, ele vai pro fogo. Vai ficar lá até ele virar uma calda grossa. Então, ó, o mamão já tá no fogo. Já coloquei a água, o açúcar. E agora vamos deixar ele aqui. Então, a gente, para dar um temperinho a mais, quando a gente tem folha de figo, a gente coloca umas 3 folhas de figo, dá um sabor muito bom. Mas como a gente não tem, então, ó, vamos pôr um pouquinho assim de cravo, ó. Pra ele ferver junto. Não precisa colocar muito, né? Porque senão fica muito forte. Mesmo porque depois o cravo não vai ficar no doce. Aqui são pau de canela, ó. Então, a gente dá uma quebradinha assim, ó. E vamos colocar. Aí, agora ele vai ferver até quando ele engrossar essa calda. De vez em quando, você dá uma mexidinha. De vez em quando você vem aqui, dá uma mexidinha nele. Quando ele estiver bem grosso, aí a gente vai retirar e vai escorrer a calda para ele ficar bem sequinho, cristalizado. O doce já está pronto, ó. Tá vendo? Ele já secou quase tudo, ó. Ó. Então ele tá bem grosso a calda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. A calda dele como é que fica, ó. Tá vendo? Ó, ela vai dando até fio, ó. Então, esse tá o ponto. Tá bem grossa. Então, a gente vai tirar daqui. Uma esmadeira. Vai colocar aqui, ó. Numa peneirinha que é pra ele escorrer bastante. Deixar ele bem escorridinho. Ai, tá bem grosso mesmo a calda. Essa calda aqui a gente pode aproveitar para fazer outro doce, viu? Pode guardar, não vamos desperdiçar. Porque vai ficar uma calda temperada. Então, ó. E a gente vai colocar aqui, ó. Nessa forma. Esparramadinha assim. É pra ele não ficar grudando um no outro, porque ele vai ficar bem sequinho. Isso aqui você vai comer como um petisco, de tão sequinho que ele vai estar. Ó, daquele tanto de calda que nós colocamos, olha o tanto que ficou. Quase nada. Então, calda grossa. Agora aqui ele vai ficar nessa forma aqui até amanhã. Ele vai amanhecer sequinho, sequinho. Aí depois eu finalizo o vídeo para mostrar para vocês como que ele tá todo cristalizado. Então, pessoal, ó, vamos finalizar esse vídeo, né? Que é o doce de mamão, delicioso, né? Ó, ele não deu ainda o resultado que eu esperava, né? Eu queria mostrar para vocês ele assim, que ficava bem açucaradinho, ó.
Porque a gente não joga açúcar, ele vai secando por ele. Mas como aqui tá um tempo assim de chuvoso, frio, então ele vai chegando aos poucos depois. Que delícia! Então agora a gente vai guardar ele. Muito bom. Essa lembrança de infância é maravilhoso. Então, se vocês gostaram aí, se inscreva, comente aí. Quem viveu essa vida assim como eu vivi no sítio? Como foi gostoso? Tem lembranças tristes e tem lembranças maravilhosas, né? Então, a gente viveu vidas bem gostosas mesmo. Mas que lembra muito, né? Esses docinhos assim, essas coisas, como diz, caipira. Nasci lá na roça, me criei no mato.